Resolução de questões de MMC, MDC e regra de três, simples e composta. Beleza. E quantas pessoas assistindo essa aula? Tem 9 pessoas, rapaz. Tem gente muito. É um concurso que não é nem tão visado. Então, veja bem, Bismus, vamos começar agora a desmistificar para vocês a bendita da magnamática. Vocês vão aprender agora que é tudo uma besteirinha. Veja bem, a primeira questão, professor, é legados? É, todas as questões aqui são legados. Como eu disse, o embasamento teórico eu vou trazer para você aqui agora, na aula. Você vai aprender a teoria dentro da aula. Porque não adianta eu te explicar só a teoria de MMC para depois eu ir fazer questões. E aqui, na hora, você aprender a gabaritar. Veja que é uma questão simples. Eu fui aumentando o nível das questões conforme a legados foi cobrando em outras provas. Marque a alternativa que apresenta o menor número natural, que é múltiplo de 12, 18 e 24, obviamente ao mesmo tempo. Você grava aqui, professor, que é MMC ou MDC? O que é que significa, primeiramente, MMC? É o mínimo múltiplo comum. Mínimo é o menor número que é múltiplo, ou seja, que ele está acima de 12, 18 e 24 ao mesmo tempo. Existe um número que ele vai ser múltiplo, ele vai estar dentro da tabuada, se você quiser um beabá mais bendigado, como diz o Matuto, dentro do beabázinho de 12, 18 e 24. Então, esses três números tem. Existe um número em comum a eles três que está dentro da tabuada deles. Ok? E a questão te diz que é MMC porque ela fala, ó, menor número que é múltiplo, ou seja, é MMC. Como que você calcula o MMC de três números? Então, venha para cá, Bison. Você faz do jeito que tá aqui, ó. Coloque o 12, coloque, né? O 12 primeiro. Aí você bota vírgula. Coloque o 18, coloque, né? O segundo número, né? O 18. Faz junto comigo, infeliz. Pega o caderno e faz junto. Coloque o terceiro, 24. Ó, coloca aqui, não colocou? Aí o que, é que você faz agora, ó? Passa um tracinho bem jeitinho aqui. Aí passa outro bem aqui, ó. Pronto, Bison. Aí agora você vai pensar, professor, dentro desses números, qual é o menor número aqui que dá para dividir eles? É um. Mas se tu botar um, vai só voltar para 12, 18 e 24. Então, qual é o menor número que dá aqui? É o 2. Qual é o menor número que dá para dividir um deles? Não precisa ser os três ao mesmo tempo. É o menor número que dá para dividir qualquer um deles. É o 2. Quanto é 12 dividido por 2, Bison? É você botar 6, professor. Quanto é. Aí, ó, a vírgulazinha do mesmo jeito. Quanto é 18 dividido por 2? Você coloca. É 9, professor. E quanto é 24 dividido por 2? Você coloca 12, professor. Agora, observe, qual é o menor número que ainda dá para continuar dividindo essa bagaça? Aí você diz 2, professor. Professor, mas 9 não divide por 2, professor. Não importa, mas o 6 divide. Quanto é 6 dividido por 2? Aí você coloca 3, vírgula. 9 dividido por 2? Não dá. Aí tu, ó, repete. E agora, vírgula de novo, 12 dividido por 2 dá quanto, professor? Dá 6. Ok? Quando não dá, você só repete. Aí tu olha, 3, 9, 6. Qual é o menor número que dá para dividir essa bagaça? É o 2 de novo, professor. Professor, mas 3 não divide por 2. Divide não. Professor, mas 9 não divide por 2. Divide não, mas o 6 divide. 3 dá para dividir por 2? Não dá. E você, ó, repete. Olha como é incrível isso. Aí, vírgula, 9 dá para dividir por 2? Não dá. E você faz o quê? Repete. E agora 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Agora sim, você tem 3, 9 e 3. Nenhum desses números é divisível por 2, mas é divisível por quanto, professor? Por 3, é o menorzinho, ó, menor. Você vê por menores. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Quando você chega nesse 1 aqui, você para com ele. Mas ainda tem um 3 aqui perdido, ó, não tem? Então, você ainda coloca mais um 3 aqui. Aí você fica 1, vírgula, 3 dividido por 3 dá 1, vírgula 1. Quando você chegar nesse 1,1,1, significa que seu trabalho acabou. Aí não tem esses númerozinhos que estão. Deixa eu botar até de outra cor para ficar mais didático para você, que eu sei que tu é bisonho e que é tudo detalhadinho, bisuradinho. Não tem esse 2, não tem esse 2, não tem esse 2, não tem esse 3, não tem esse 3, passa um tracinho assim, ó. Agora você faz o que com eles? Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. E esse númerozinho que você acabou de descobrir é o MMC de 12, 18 e 24 ao mesmo tempo. Se não, veja. Quando você faz, por exemplo, ó, vou fazer aqui rapidão. 12 vezes 1 vai dar 12. Aí tu vai indo, vai indo, vai indo. Quando tu chegar bem aqui em 12 vezes 6, tu vai encontrar 72.
Beleza? Beleza. Aí tu faz o 18, a tabuadazinha do 18. 18 vezes um dá 18, 18 vezes 2. Quando você fizer 18 vezes 4, aí tu vai descobrir que dá 72, dentro da tabuada de 18. Aí o 24, tu faz a mesma coisa. 24 vezes um é igual a 24. 24 vezes 2, 24. Quando tu fizer 24 vezes 3, tu vai descobrir que dá, olha, 72. Qual é a mágica disso aqui? É você descobrir que 72 é o único número que está dentro da tabuada do 12, é o único número que está dentro da tabuada do 18, e ele também é o único número que está dentro da tabuada do 24 ao mesmo tempo. Nenhum outro número dentro da tabuada desses três números estará igual. Aliás, terão outros lá na frente, mas esse é o menor que vai estar dentro da tabuada deles três. De novo, se você não entendeu como que faz MMC, coloca os números que ele te deu, vírgula, vírgula. Passa o tracinho. Divide pelo menor possível, é o 2. Aí vai dividindo. Se não dá para dividir, repete. Continua pelo 2. Se não dá para dividir, repete. Quando não der mais pelo 2, usa o 3. Quando você chegar nesse 1,1,1 aqui, você terminou seu trabalho. Aí essa colunazinha aqui da sua direita, ó, o que você faz com ela? Você simplesmente multiplica os fatores primos aqui que a gente chama. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3, 72. O resultado dessa multiplicação é o seu MMC. Beleza? Beleza. Pergunta que eu faço para vocês agora no chat. Se porventura caiu uma questão dessa aqui, vocês acertam sim ou não? Se cair desse jeitinho aqui, mudando só os números, acerta sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Gente, Paulinho, tu botou letra D de dado, por que letra D de dado, mano? De onde é que tu achou essa letra D de dado aqui? Eu acertaria modéstia parte. Acho que sim. Beleza. Então, eu vou colocar aqui outro exemplo. Vocês copiaram? Copiaram? Sim ou sim? Posso apagar? Posso apagar? Eu vou apagar. Não acertaria não, Paulinho, essa questão aqui, rapaz, conversa, homem. Vou colocar uma mais fácil aqui para vocês. Vamos praticar. Vou apagar aqui. Depois printa aí, depois você volta na aula e pega de novo. Digamos agora que, porventura, ele peça para você calcular o mínimo múltiplo comum entre 5, 8 e 20. Ó, Paulinho, presta atenção. Digamos que ele te diga qual é o menor número que é múltiplo de 5, 8 e 20 ao mesmo tempo. Você vai colocar desse jeito, 5,8, 20, Aí você, ó, passa um tracinho. Qual é o seu primeiro trabalho aqui? É botar o menor deles. 5 dá para dividir por 2? Não dá, mas 8 dá. Então você já começa pelo 2 aqui, ó. Você vai dividir esses três números pelo 2. Aí, Paulinho, tu pensa, 5 dá para dividir por 2? Não dá, não dá exato. O que é que você faz com ele? Você, ó, repete. Toda vez que não dá, você repete. Aí, vírgula. 8 dividido por 2. Opa, professor, dá 4. Coloca aqui. Vírgula. 20 dividido por 2. Professor, dá quanto? Dá 10. Você coloca aqui. Continue olhando agora. Dá para botar um 2 de novo aqui? Dá. Porque o 5 dá? Dá não. Mas o 4 dá. Então, o que, é que você faz com o 5? Ó, repete de novo. 4 dividido por 2. Dá 2, professor. E 10 dividido por 2? Dá 5. Aí você olha agora. 5 dá por 2? 5 dá por 2, mas tem um 2 aqui. Cabe outro 2 aqui, ó. 5 dividido por 2. Não faz nada, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Vírgula, 5 por 2 também não dá, repete. Agora veja que só sobrou um 5. Dá para 2? Dá não. Dá por 3? Dá não. Dá por 4? Dá não. Mas dá por quem? Por 5. Aí 5 dividido por 5 dá 1, vírgula. Esse 1 do meio já estava, vírgula. 5 dividido por 5 dá 1. Quando você chega nesse 1,1,1, significa que seu trabalho acabou. Aí você, ó, passa uma retinha e agora multiplica. 2 vezes 2, 4. Que é vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, significa que 40 é o menor número que é múltiplo de 5, de 8 e de 20 ao mesmo tempo. Quando você fizer a tabelinha do 5, a tabuadazinha, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Aí tu vai indo, vai indo, vai indo. Quando tu fizer 5 vezes 8, aí vai dar, ó, 40. Beleza? Beleza. Aí tu vai lá para do 8. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Aí tu faz 8 vezes 3, 8 vezes 4. Quando tu fizer 8 vezes 5, vai dar quanto? Ó, se 5 vezes 8 é 40, 8 vezes 5 também é 40, professor. Não seja bizonho. Agora vai para o 20. 20 vezes 1 é igual a 20.
20 vezes 2, ó, 40. O que é que você percebe nesses casos aqui? Que sempre vai ter o 40 aqui, ó. Ele é o primeiro número, resultado da tabuada, que ele é igual para o 5, para o 8 e para o 20. Sempre vai coincidir que em algum ponto ele vai ser o primeiro número que vai coincidir nas três tabuadas. Beleza? Então, se fosse essa questão, estava lá na letra C, 40. E você, ó, pam, gabaritei, professor. Você GCM nessa porra. Beleza, senhores. Beleza. Se não entendeu ainda, mas, professor, com sinceridade do seu coração, será que cai uma questão dessa na prova ou vem mais floreada? É o que nós vamos ver agora, floreada. Nós vamos ver exatamente agora. Se fosse desse jeito aqui, era moleza, não era? Era. Só que essa é uma questão de nível fundamental. E por que que eu trouxe uma questão de nível fundamental? Para que primeiro você aprenda a teoria de como se calcula um MMC. Aqui é a teoria. Quem responde isso aqui são alunos da quinta série. Tu quer ser guarda municipal ganhando R$ 3.000 por mês, botando uma ponto 22 uma calibre 22 na cintura. Tu quer que caia uma questão dessa que alunos da quinta série respondem? Não é assim que vem para você. Como é que vem para você, floreado? Ó, que agora tu se lascou, pessoal. Vou te chamar de floreado agora. Tu se ferrou, meu patrão, que tu virou o floreado da turma agora. Ó, observe aqui, é só brincadeira, meu jovem, não leve pro coração. Carlos, ó, professor, então como é que cai MMC em provas de nível médio? Vem comigo, ó. Carlos, ciclista, consegue dar uma volta em torno de uma propriedade em 12 minutos. Então, vamos colocar uma propriedade. Primeira coisa que você faz, imagina o que é uma propriedade. Imagina que é um terreno, bisonho, um lote. Imagina que eu sou um exímio desenhista, isso é um lote. Um lote de terra, professor. Um lote. Beleza? O que é que Carlos faz? Ele pega a bikezinha aqui, ó, ela sai de saia. Eu não sei desenhar uma bicicleta, não. Ah, vai cagar, não sei desenhar uma bicicleta, não. Ah, para lá, não sou obrigado a desenhar. Ó, rapaz, que desenho. Se você disser que isso aqui não é. Faltou a cela, professor. Se você disser que isso aqui não é uma bicicleta, você está fadado a ser reprovado. Ouse dizer que isso não é a bicicleta mais bonita que tu já viu na tua vida. Eu não sou obrigado a ser desenhista, eu sou professor e não artista plástico. Então, veja, ela sai de saia de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra revirando a propriedade. Não leve maldade para o seu coração. Ele saiu de bicicletinha. O que é que ele faz? Ele dá uma volta nesse terreno aqui, ó. Como é o nome dele mesmo? Do cara é Carlos. Esse aqui é Carlos, beleza? O que é que ele faz? Ele dá uma voltinha em 12 minutos. Significa que quando ele sai bem aqui desse pontinho, digamos que ele saiu daqui, ó, desse pontinho A aqui, e ele vai pam, 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 e pam, ele volta para o ponto A, ele demorou 12 minutos, beleza? Beleza. Só que tem José aqui do outro lado. Aqui nós temos José. E José também tem uma bicicletinha. A dele é maior porque ele é maior. Porque eu quis que fosse maior. Só por isso mesmo. Deixa eu ver como é que eu desenhei minha bicicleta. Oh, bicicleta. Rapaz, tá doido. Isso é uma obra de arte, cara. Se tu disser que isso aqui não é a bicicleta mais bonita que tu já viu na tua vida, você tá doido, mano. Aqui é José. Beleza? O que é que José faz? Ele sai do ponto A, parará, parará, só que ele leva 20 minutos para dar essa volta. José é mais devagar, ele vai ali pensando na morte da bezerra. Carlos é atleta, ele vai lá, ó, José vai ali fumando um cigarrinho, só de boa. Ok? Se os dois amigos saírem juntos do ponto inicial, então você imagine que bem aqui deste pontinho A aqui, Carlos saiu, pam, e foi, pam. E José também saiu, pam, foi também, ó, pam e pam. Carlos e José, eles saíram dois. Só que Carlos, ele vai chegar primeiro, porque ele vai mais rápido, então ele vai vindo aqui, ó, chegou mais rápido. José vai mais devagar, ele vai demorar para chegar aqui. Se os dois amigos saírem juntos, depois de quantos minutos eles se encontrarão de novo no ponto A? Aqui é quando eu quero que você tenha atenção, todo mundo agora. Esqueça as distrações. Pintura rupestre o quê? Rapaz, tu tá me chamando de Neandertal? Rapaz, tu respeita a polícia, rapaz. Presta atenção. Qual é o raciocínio que tu tem que ter aqui? Essa é a questão típica de MMC. Aqui é uma questão, ó, típica de MMC. Só que se eu não te falo, se tu não é meu aluno, tu vai olhar para isso aqui e vai pensar, professor, nem fudendo que eu ia saber que isso aqui era MMC. Se seus pais, se seus filhos estiverem ouvindo, tire. Essa aula é para maior de 18 anos, viu? Então, o professor tem a boca podre mesmo. Nem fufu, professor, eu ia imaginar que seria MMC. Como é que você pega o macete dessa questão? Toda vez que o enunciado te disser,
toda vez, sem exceção, todas as vezes, sem exceção, todas as vezes, sem exceção, todas as vezes, sem exceção. É para entrar na tua cabeça, para tu nunca mais esquecer. Toda vez, sem exceção, que uma questão te disser que um fulano partiu de um ponto e ele demora tantos minutos, o outro fulano partiu de outro ponto, demora tantos minutos, depois de quanto tempo eles se cruzam, ou depois de quantos tempos eles se encontram de novo no mesmo lugar, ou depois de quantas voltas eles vão dar de novo no mesmo ponto. Aí tu fecha os olhos e diz, é questão de MMC. É só tu memorizar o enunciado, toda vez, sem exceção. Toda vez, sem exceção. Toda vez, sem exceção. Que disser, fulano partiu do ponto, outro fulano partiu do outro ponto. Depois de quantos minutos eles se encontram de novo no mesmo ponto? Depois de quantos minutos eles se encontram de novo no mesmo ponto? Depois que um sai para lá, o outro sai para cá. Em que momento eles se cruzam? Em que momento eles voltam para o ponto inicial? Depois de quantas horas eles vão chegar no mesmo ponto? Eu estou te dando vários tipos de enunciado para tu saber que toda vez que tu lê isso aqui, qual é a única coisa que você precisa fazer? MMC. De quem, professor? Dos números que a questão te deu. Um não faz em 12 minutos? Não faz, Bisonho? Não faz, Bisonho? Em 12. E o segundo não faz em quanto? Em 20, Bisonho? Então é o MMC de 12 e 20. Bota 12,20. Aí você, ó, passa certinho. Qual é o menor, Bisonho? 2, que tu já aprendeu. 12 por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10. Ainda dá por 2, professor? Dá. 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Professor, dá por 2? Dá mais não. Mas dá por 3? Dá. Por que pelo 3? Porque é o menor. Depois do 2, que é o menor dele? É o 3. O menor seguindo, né? É o 3. 3 por 3 dá 1. 5 dá, professor? Não dá. 5 dá para dividir por 3? Não dá. O que é que tu faz? Repete, Pisoni. Agora sobrou 5. Coloca aqui, ó. Fica 1,1. O que é que eu te disse? Toda vez que tu chega no 1,1, teu trabalho terminou. Aí você, ó. O que é que você faz agora? Multiplique. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Depois de 60 minutos, fecha os olhos e marca. Depois de 60 minutos, eles se encontrarão novamente. Qual é a lógica? Perceba, ele não sai com 12 minutos? Então, ó, uma volta, 12, 24, 36, 48, 60. Ou seja, em 60 minutos, ele vai estar bem aqui no ponto A. Agora, observe José. Ele sai com 20, 40, 60. Perceba que é um número igual. Faz a tabelinha do 12, ó. 12 vezes 1, professor, dá 12, que eu estou dando aula para crianças do jardim de infância. 12 vezes 2, professor, dá quanto? 24. Professor, 12 vezes 3, professor, dá 36. E 12 vezes 4, que são o número de voltas que ele está dando, né? Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, aqui dá 48. Quando tu fizer 12 vezes 5, Bisonho, tu chega em 60, beleza? Beleza. Agora farro do 20. 20 vezes 1, que é a primeira volta, deu 20. A segunda volta dele, professor, 20 vezes 2, 40. Professor, quer dizer que na terceira volta dele vai durar quanto tempo? 60. Olhe para cá, 12, 24, 36, 48, 60. Olhe para cá, 20, 40, 60. Qual é o primeiro número que se repete? 60 para cá, 60 para cá. Fecha os olhos e marca a letra E de emoção. Tranquilo, Bibi? Eu pensava que era MDC, me enganei, se enganou. MDC é divisor, cara. Aqui você não está dividindo, aqui é múltiplo. É depois de quanto tempo? Ó? Múltiplo, voltas. Um deu uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas. O outro deu uma volta, duas voltas, três voltas. Quando um der 5 voltas e o outro der 3 voltas, vai ter demorado 60 minutos para esse, 60 minutos para esse. Ou seja, eles vão sair do ponto A, um vai na frente e o outro vai atrás. Ó, acompanha, um vai na frente e o outro vai atrás. Um vai na frente e o outro vai atrás. Mas depois de 60 minutos, eles, ó, estão juntos de novo no mesmo. Aí continua isso aqui, um vai na frente, um vai atrás. Mais 60 minutos, eles estão de novo no ponto inicial. Ok? Vocês têm coragem de dizer para mim que isso aqui é difícil? Ouse. Ouse olhar para mim e dizer, professor, isso é difícil, professor. Sim ou sim? Patrícia, galera que está assistindo aí a primeira vez, as duas Patrícias, na verdade, Paulinho, Josifran, Daniela, Lucas, Queiroz, Tiago, Vinícius, olhem para mim no chat e digam agora, é difícil isso aqui? Não é difícil que prédio, não. É difícil? Sim ou não? Não. Não é não. Só ter atenção e prática. Pronto, tranquilo, você matou. De novo, quando cair lá na prova de vocês, e vai cair, fulano parte do ponto A. Leva 20 minutos para chegar no ponto B e voltar. Fulano parte do ponto A, vai para o C e volta. Depois de quanto tempo eles se encontram de novo no mesmo ponto? O que é que você vai lembrar?
MMC. Toda vez que o enunciado te disser fulano partiu para um lado, fulano partiu para o outro, ou fulano, os dois saíram do mesmo ponto, ou fulano vai se cruzar com o outro no meio do caminho. Toda vez que tiver esse tipo de enunciado, feche os olhos e diga o que é que eu preciso calcular aqui? MMC. Qual é seu trabalho? Porque existem variações desse tipo de questões. É você sair respondendo um caramunhão de questões de MMC. Ficou com dúvida? Volta na aula do professor, vê qual é o raciocínio, tenta fazer. Seu trabalho de vocês, tente fazer essa questão depois da aula. Conseguiu? Vai para o que concurso e pratica. Aí você vai entender que isso aqui é tranquilo demais. Prestar bastante atenção, dá para desenrolar. Beleza. Partimos então para a próxima. Terceira questão desta JOS. Agora, observe, o segredo da matemática, que vocês muitas vezes pecam, está no raciocínio da questão. É raciocinar a questão. Vejamos. Tem-se duas cordas, uma com 60 metros, ó. Vou até fazer aqui, vou ajudar você. Faça isso na prova. Essa questão de corda, de um pedaço de barbante, de um fio, é questão típica. Eu já vou adiantar o conteúdo. Aqui é questão de MDC. Você vai já entender por que aqui é máximo divisor comum. Já tu entende. Calma. Mas só estou te adiantando para tu ir sabendo. Questões que falam de corda, você vai dividir uma corda em vários pedaços. Você tem um tecido, costureiras tem um tecido azul, a outra tem um tecido vermelho, e elas vão cortar em pedaços de modo que cada pedaço tenha o mesmo valor. Ó, vai cortar em pedaços. Cortar é o quê, pessoal? Dividir. Cortar, ó, cortar, dividir. Você está dividindo o tecido. Se está dividindo é o quê? Máximo divisor comum. Um é mínimo, múltiplo, múltiplo, está multiplicando máximo divisor comum. Então, toda vez que tu tiver uma questão, o segredo da matemática é o enunciado. Questões que tenham cordas, tecidos, pedaços de barbante que você vai cortar em vários pedaços. Cortar é o quê? Máximo divisor comum. Já te adiantei, já deu tom. Tem-se duas cordas. Vamos lá. Temos aqui cordinha de número A. Tá aqui a corda de número A. Ela mede 60 metros. E nós temos aqui embaixo, ó, cordinha de número B. Cordinha de número B, faz maior, professor, para ficar coerente. Cordinha de número B que tem 80 metros. Beleza? Beleza. Uma cordinha tem 60, a outra cordinha tem 80. Pretende-se cortar essas duas cordas sem desperdício em pedaços do mesmo tamanho, de modo que cada pedaço cortado de cada corda tenha a maior medida possível. Ei, bisonho, ó, tem a maior. Maior é sinônimo de quê? De máximo. Maior é sinônimo de quê? De máximo. E você vai cortar. Cortar é sinônimo de quê? Divisor. Veja que a própria questão já te disse o que é que ela quer. Você vai cortar em pedaços o maior possível, ou seja, o máximo. E você vai cortar, ou seja, você vai dividir. Você vai calcular o quê? O maior divisor comum. De quem, professor? De 60 e 80. Por quê, professor? Porque são os dois números que estão na questão. Você agora vai calcular MDC. MDC, o cálculo é bem parecidinho com o do MMC. Tem uma diferençazinha lá no final que você vai descobrir agora. 60 e 80 você vai, ó, passou a retinha. Professor, dá por 2, dá. 60 por 2, 30. 80 por 2, 40. Ainda dá por 2, professor? Eu tenho que ir pelo menorzinho. 30 por 2 dá 15. 40 por 2 dá 20. Professor, 15 não dá por 2, mas 20 dá, bisonho. 15 dá por 2? Dá não, repete. 20 por 2 dá 10. Professor, ainda dá por 2? Dá. Por quê? 15 dá? Dá não. Aí você repete. Mas 10 dá? Dá. 10 dividido por 2 dá 5. Agora veja, professor, 15 dá para dividir por 2? Dá não, mas dá por 3, não dá? Dá. Bote um 3 aqui, ó. Quanto é 15 dividido por 3? 5. E esse 5 que já estava, dá? Não dá não. Aí agora ficou 5 e 5. Ó, tua vida sendo fácil. Coloque o 5 aqui, agora vai ficar 1,1. Toda vez que você chega nesse 1,1, seu trabalho terminou. Aí você, ó, agora pause. Pare tudo que você está fazendo. Você não está calculando mais MMC. Você está calculando agora MDC, máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Ok? Ok. Professor, e como é que eu calculo o máximo divisor comum? Você vai simplesmente pegar os números que se repetem. 3 repete? Repete não, então ele está fora. 5 repete? Repete não, então ele está fora. Aí você vai calcular agora só aqui, ó.
Presta atenção. Qual é o máximo pedaço aqui que eu posso dividir? Você vai fazer aqui, ó. Aliás, minto. Professor viajou. Viajou na batatinha. Viajou na batatinha. Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Oxe, cadê a borracha? Professor viajou na batatinha. Não é que não se repete, não, rapaz. Se repete, conta. Oxe. Cadê, meu Deus do céu? Aqui, beleza? Como é que você vai fazer aqui agora? Imagine o seguinte, 60 metros. Pessoal, imagine comigo. Se eu cortar em pedaços de 10, dá certo? Dá, não dá não, ó. Ficaria 10. Se eu cortar em pedaço de 10 aqui também, 10. Mas 10 é o maior pedaço que eu posso cortar para ter o mesmo tamanho? Sim ou não? Não. Qual é o MDC aqui, ó? Você vai calcular que vai dar 20. Professor, mas por que que dá 20? 20 é o menor númerozinho aqui, ó, que você vai conseguir. Presta atenção no 60, ó. Tan e tan. Você vai ficar aqui, ó, um pedaço tem 20 metros, esse outro pedaçozinho tem 20 metros, e esse pedaçozinho aqui também tem 20 metros. Se tu fizer isso aqui no 20 também, ó, pan, pan e pan, você vai ter aqui, ó, 20 metros, 20 metros, 20 metros e 20 metros. O que foi que aconteceu? Você conseguiu cortar os dois pedaços de tecido, de modo que cada pedaço tem o quê? 20 metros. Esse é o maior tamanho que eu consigo cortar as duas cordas em tamanhos iguais. Por exemplo, se tu botasse aqui 30, vamos supor que fosse 30, 30 e 30. Já no 80 ia ficar 30, 30, 20. Já não deu certo, um dos pedaços ia ter tamanho diferente. Então, qual foi o segredo aqui? Foi a gente achar. Deixa eu olhar o chat aqui, quer ser. Professor, não tem que dividir, só os dois números D. Não, se um dos números der, você já divide, cara. Não foi o que eu acabei de explicar nas outras questões. Se um dos números dá para dividir, você divide. Não é não? Foi isso que eu expliquei, não? E é que você está viajando aí, homem de Deus. Deixa eu ver aqui o chat para entender. MMC foi, não, cara. Pai, pelo amor de Deus. Olha aqui, homem. Vem aqui, ó. Nessa outra aqui, que fica melhor. Olha nessa outra aqui, cara. Onde é que você está vendo aqui que foi dividido só um, ó? Presta atenção aqui, ó. 5, 4 e 10. Aqui é porque coincidiu, cara. É porque coincidiu de dois números darem para dividir. Olha bem aqui, ó. 5, 2 e 5. Só um deles dava por 2. Só dava um aqui, ó. 5, 2 e 5. Apenas um dava para dividir. Você divide quando dá. Basta que um dê. Não é no mínimo dois, não, cara. Basta que um dê para dividir, você já divide. Tranquilo? Tranquilo. Então, o que é que você percebeu aqui? Qual é o máximo de tamanho? Qual é o máximo de tamanho que dá para dividir esses bagaços aqui? Qual é o máximo de tamanho que dá para dividir? Dá para dividir em tamanhos de 20 metros. 20 metros. Só que o que é que ele pergunta? Cuidado. Aí você vê 20 aqui, marca a letra A e perde a questão. Olha o que é que ele perguntou no enunciado. Aqui onde está a chave. O número total de pedaços. Ele não quer o tamanho do pedaço. O tamanho do pedaço é 20 metros, porque a gente calculou. Mas ele quer o total de pedaços que será possível de obter. Aqui, ó, um pedaço, dois pedaços, três pedaços. Então, a corda A foi dividida em três pedaços. Olha a corda B. Um pedaço, dois pedaços, três pedaços, quatro pedaços, que foi dividida em quatro pedaços. Então, quantos pedaços nós vamos ter? 3 mais 4. 3 mais 4 dá 7. Então, muito cuidado nas questões de MDC, que ela gosta de fazer isso. Você calcula o MDC, acha que o MDC é 20, aí ele bota lá na letra A de cara, ó, isso aqui é pegadinho, ó. Ele coloca de propósito, letra A 20, que aí tu pensou, o MDC é 20, a resposta é 20. Cuidado. Ele não te perguntou qual é o tamanho do pedaço, ele te perguntou quantos pedaços. O tamanho do pedaço é 20, tá aqui, ó. Você divide um pedaço de 20, 20, 20. Aqui, 20, 20, 20, 20, 20. O tamanho do pedaço é 20. Cuidado com o enunciado. O número total de pedaços. Ele não quer o tamanho, ele quer saber quantos pedaços de corda você vai ter. A, você vai ter 3 pedaços de corda, cada um com 20 metros. B, você vai ter 4 pedaços de corda, cada um com 20 metros. Então, quantos pedaços no total? 3 aqui com 4 daqui. Resposta é letra D de dado. Letra D de dado. Beleza, bisonhos? Dúvidas, dúvidas? Lembra sempre de uma coisa.
Tem assunto que você não vai entender de cara na primeira vez. Você precisa repetir. Matemática é uma disciplina que você tem que repetir. Provavelmente você deve estar assim confuso, mas por que aconteceu isso? Por que foi para ali? Por que veio para cá? Aí você respira, fique calmo e lembre-se, repita. Repita o procedimento. Repita o procedimento. Tranquilo? Tranquilo. Assiste de novo, repete. Então, o cálculo da fatoração não cabe nessa. Mas não foi o que eu fiz aqui, homem de Deus. Eu não fiz o cálculo da fatoração aqui. Foi exatamente o que eu fiz aqui, Bizinho. Ó. Foi isso, não? Hum? Mas não dá 20. Não, cara, porque sim, é verdade, eu esqueci de explicar aqui o lance do cálculo, é verdade. Eu fui lá para frente e não expliquei. Aqui tinha dado 3. Peraí. Aqui tinha dado 3 e aqui tinha dado 5. Qual é o lance aqui para calcular o MDC? É porque realmente eu passei, eu fui lá para frente e esqueci de mostrar qual é o cálculo. Você vai pegar qual é o maior desses números aqui, né? O 5. Você vai pegar o maior vezes o menor, certo? Certo. Só que esse menor, ele está se repetindo em quantos grupos aqui, ó? Em 2. Então, multiplica de novo aqui. É 5 vezes 2, 10 vezes 2, que dá 20. É um cálculozinho chatinho de fazer. Deixa eu fazer outro aqui para ficar mais fácil. Espera aí. Deixa eu botar aqui, ó. Imagina que 8 e 16. 8 e 16. Aí ele quer calcular o máximo divisor comum entre 8 e 16. Bora lá, bora fazer outro exemplo para ficar mais fácil. 8 por 2 dá quanto? Dá 4. E 16 por 2 dá 8, certo? Certo. 4 por 2 dá 2. 8 por 2 dá 4. Boto 2 de novo. Aqui ficou 1, aqui ficou 2. Agora boto 2. Aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Beleza? Nesse caso aqui, como tu só tem o 2, quem é o maior número que dá para dividir eles dois? Aí presta atenção, se tu multiplicasse aqui, daria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 daria 16, certo? Se fosse assim. Se fosse assim. Só que 16 não é divisor de 8. 16 é divisor de 16, mas não é de 8. O que, é que você vai fazer? Você vai pegar o 2, beleza? Você vai pegar o 2 e vai multiplicar aqui, ó, por quantos grupamentos ele está aparecendo aqui, ó. 3 grupamentos. 2 vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 é o maior número que dá para dividir 8 e 16 ao mesmo tempo. Isso aqui é só prática, cara. Só prática, só qualquer coisa. Dá um Google, pega lá os cálculos de MDC e fica repetindo esse processo até memorizar, beleza? Só uma simples questão de prática. Tranquilidade? Tranquilidade. Só pegar o número e pegar quantos grupamentos ele se repete. Ok? Ok. Para a gente fechar essa parte aqui de, 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 de MMC, veja bem, dois motociclistas iniciaram uma viagem no mesmo instante. Ó o enunciado. Iniciaram uma viagem no mesmo instante, na mesma estrada, um em direção ao outro. Veja, um em direção ao outro. Então, você imagina. Vem aqui, tem um ponto A. Vem aqui, tem um ponto B da estrada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Bem que tem um ponto A, bem que tem um ponto B, certo? Aí tá aqui a estrada. Vai sair meio torto, mas dá para entender. Ó, bem aí, assim tá a estrada. Certo? Certo. Um sai daqui do ponto A, cadê? A distância entre eles é de 360 quilômetros. Então, essa distância total aqui é de 360 km. Ok? Ok. Aí, um deles vai em direção ao outro numa velocidade de 130 quilômetros por hora. Professor, é matemática ou é física? Calma. E o outro, esse aqui vem para cá, né, ó, nessa velocidade de 130 quilômetros por hora, certo? E o outro aqui, ele saiu na velocidade, ó, no sentido contrário, que eles estão indo um em direção ao outro, como é anunciado disso, na velocidade de 110 quilômetros por hora. Aí eles querem saber, então, em quanto tempo depois da partida eles vão se cruzar. Se um sair a 130, o outro sair a 110, em que ponto dessa estrada aqui eles vão se cruzar? Obviamente, né? Se eles estão indo em direção ao outro, vai chegar um momento que eles vão se cruzar. Eles irão se cruzar. Que momento é esse? Aqui é um macete que aqui está dentro do assunto de MMC, mas você não precisa nem perder tempo calculando MMC. Aqui o professor vai dar a dica de ouro para vocês.
Toda vez que tu tiver essa questão desse tipo aqui, esse tipo de enunciado, um parte a tantos quilômetros por hora, o outro parte a outro tanto, depois de quanto tempo eles se encontram? É muito fácil. Pega a distância, qual é a distância entre eles? 360. E divide pela soma das velocidades. Você vai pegar, deixa eu até botar assim melhor. Peraí. Para ficar mais didáticozinho aqui. Ó, toda vez que vocês se depararem com essa situação aqui, o que é que você vai fazer? Onde, ó, o enunciado, eu estou ensinando a você a responder a questão, professor, mas por que que é desse jeito? Não importa. Só fecha os olhos e marca. Teu objetivo não é só marcar o gabarito. Toda vez que uma questão te disser, dois veículos, duas pessoas estão em cidades diferentes, distantes a tantos quilômetros. Uma sai com tantos quilômetros por hora, a outra sai com tanto. Depois de quanto tempo elas se encontram? Você simplesmente vai pegar a distância, você simplesmente pega a distância e divide pela soma das velocidades. Pela soma das velocidades. Isso aqui é um macete que não é ensinado por aí, mas isso aqui a gente sabe. Tem um cálculo matemático aqui, tem um cálculo físico, inclusive, que a gente chega nessa constante aqui. Você não precisa saber por que que é desse jeito, porque seu objetivo não é virar matemático, seu objetivo é apenas acertar a questão. Então, faz o que o professor está te dizendo, pega questões desse modelo, na hora que aparecer, você já sabe. Um veículo parte para lá, o outro parte para cá. Um vai com tal velocidade, o outro vai com tal velocidade. Depois de quanto tempo eles se encontram? Pega a distância que está entre eles e divide pela soma da velocidade deles. Não tem erro, não dá errado. Absolutamente nunca. Como é que você vai fazer aqui? Ó? Calcula, então, qual é a distância entre eles? 360 quilômetros, né não? Eles estão distantes 360 quilômetros. Divide pela soma das velocidades. 130 mais 110. Como é que nós vamos ficar com isso aqui? 360 dividido 130 mais 210 dá 240. Isso aqui vai dar. Ó, esse zero com esse zero. Aprenda os macetes matemáticos. Ó, zero com zero. 36 dividido por 12 dá 3. 24 dividido por 12 dá 2. Professor, como é que tu sabe? Porque eu já sei que 24 e 36 estão na tabela do 12, na tabuada do 12. O que é que sobrou aqui? 3 sobre 2. Quanto é 3 sobre 2? Dá 1,5 hora. 1,5 hora. Agora, cuidado, o que é 1,5 hora? É 1 hora mais 0,5 hora, né não? 1 hora e meia chamada. É 1 hora e meia. O 0,5 hora é a mesma coisa de quê? De 30 minutos. Cuidado que tem um bisonho que é pensar, 1,5 hora é 1 hora e 50 minutos. Não. Meia hora não, não são 50 minutos, são 30 minutos. Então, ó, gabarito, letra A. É só dividir. 360 pela soma da velocidade dos dois. 360 por 240. Se fosse o bisonho, ia fazer esse cálculo, vai simplificando. Zero com zero. Aí 36. Se você não sabe, ó, ficou 36 por 24. Vou te ajudar mais uma vez. Professor, mas eu não sabia que dava por 12. Faz por 2. 36 por 2 dá 18. 24 por 2 dá 12. Dá para ir por 2 de novo? Dá, vai descendo. Ó. Fica 9. E aqui fica 12 por 3. 12 por 2 dá 6. Faz por 2 de novo. Faz por 3 agora. Ó. 3 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Você vai chegar no mesmo. Você vai chegar no mesmo ponto. Então, simplesmente divide 18 por 12, divide 9 por 6, divide 36 por 24. Todas elas são frações equivalentes, né? No estudo de frações, você aprende que aí são frações equivalentes. Todas elas dará 1,5 hora, que é a mesma coisa de 1 hora e 30 minutos. Então, ao invés de você perder tempo caçando cálculo mirabolante, se alguém tivesse te dito isso aqui lá no Enem, tu não teria acertado? Lá na prova de física, tu não teria acertado? Toda vez que tem dois veículos partindo um de encontro ao outro, com velocidades diferentes, e você quer saber em quanto tempo eles se encontram, pega a distância entre eles e divide pela soma de suas velocidades. 360, que é a distância, 130 mais 110 dá 240, pronto, você chega no horário. É sagrado. Caiu essa questão, você simplesmente pega a distância e divide pela soma das horas e gabarita a questão. Acabou, só quero que você acerte a questão. Ok? Ok. Agora nós vamos partir para o segundo tema de nossa aula, ó, que eu já matei uma parte do edital, MMC e MDC morreu. Agora nós vamos trabalhar aqui com regra de 3, simples e composta. A simples é muito simples, como o nome diz. Já a composta, você quer achar que é difícil, mas eu vou lhe ensinar. Então, eu comecei pelo básico, sempre começo por uma questão bem tranquilinha aqui para você raciocinar. Ezequiel tem 12 galinhas e cada galinha coloca 4 ovos por dia. No final de uma semana, quantas dúzias de ovos Ezequiel terá para vender no mercado? Pessoal, veja bem. Quantas galinhas Ezequiel tem?
Ele tem 12 galinhas. Cada galinha coloca o quê? 4 ovos por dia. Então, no final de um dia, em um dia, quantos ovos Ezequiel terá? 12 vezes 4. Né não? Que dá o quê? 48 ovos. Concorda comigo? Cada galinha coloca 4 ovos, ele tem 12. 12, aí 4, 12 vezes 4, 48. Então, em um dia, Ezequiel tem 48 ovos. Ok? Ok. No final de uma semana, aí você faz, ó, se um dia ele coloca 48 ovos, ele tem 48 ovos, em uma semana, mas uma semana são quantos dias, professor? 7 dias. Ele terá X ovos. Ele terá X ovos. Essa aqui é a famosa regra de três. Por que a regra de três? Você tem uma, duas, três informações conhecidas e você precisa encontrar a quarta. Lembrando que quando a gente trabalha com regra de três, quando a gente trabalha com regra de três, eu estou dando a teoria para você dentro da questão. Ó. Quando você trabalha com regra de três, você tem que saber o que são grandezas. O que são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Proporcionais. E o que são grandezas? E o que são grandezas inversamente. Inversamente. Está no seu edital. Estou lhe dando a teoria. Lá tem grandezas direta e inversamente proporcionais. É uma teoria simples. Professor, o que são grandezas diretamente proporcionais? Significa que quando uma cresce, a outra cresce também. O que são grandezas inversamente proporcionais? É que quando uma cresce, a outra diminui. É caso a caso. Aqui, se uma galinha bota 4 ovos, mais galinhas, vai botar mais ovos ou menos ovos? Qual é a lógica? Diga para mim no chat, mais ou menos. Eu tenho uma galinha, eu tenho 4 ovos. Se eu tiver mais galinhas, eu vou ter mais ovos ou menos ovos? Ou seja, se eu aumentar o número de galinhas, eu aumento ou diminuo o número de ovos? Diga para mim no chat. Com mais galinhas, eu tenho mais ou menos ovos? Digam aí para mim. Eu sou, mas isso aí é muito besta, é. É assim que cai. Exatamente, Thiago. Mais ovos, diretamente proporcional. Se eu tenho uma galinha, ela bota 4 ovos. Se eu tiver mais galinhas, eu vou ter mais ovos. Ou seja, quando eu aumento o número de galinhas, quanto mais galinhas, mais ovos. Ó, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Daqui a pouco, em outras questões, vocês vão entender o que é inversamente proporcional. Então, veja, aí tu faz a regra de três, ó. Sempre grandezas iguais, ó. Dias na coluna de dias, ovos na coluna de ovos. Um dia ele tem 48 ovos, em 7 dias, porque ele diz que é uma semana, ele tem X ovos. Quando são diretamente proporcionais, que é o caso aqui, você faz o famoso cruz credo. X vezes 1, ó, multiplica cruzando. X vezes 1 dá X, igual 48 vezes 7. Ok? Ok. Só que aqui, eu ainda vou dar outro macetezinhozinho para você. Ele não quer nem dúzias. 48, pessoal. 48. São quantas dúzias? Quantas dúzias tem 48? Quem sabe dizer? Tá, eu vou fazer, vai complicar a cabeça de vocês. Deixa quieto, vamos fazer a continha mesmo. X vai ser igual. Esquece o que eu falei para não bagunçar. Professor, o seu tá é para ajudar, então bora. 48 vezes 7. Você coloca aqui, ó. 7 vezes 8 dá 56, bota o 5. Você deve ter aprendido a fazer uma multiplicação, eu acredito. 7 vezes 4 dá 28. 28 com 5 dá 33. Então, você tem 336 o quê? Ovos. Mas veja que você não tem essa resposta lá. Você tem 336 ovos. Só que ele quer dúzias. Aí tu faz outra regra de 3, ó. Uma dúzia tem quantos ovos? 12 ovos. Se você tem 336 ovos, lembra, cada grandeza dentro do seu cada qual. 336 ovos corresponde a quantas dúzias? Se você não sabe fazer de cabeça, você faz a regrinha de 3. Aí você, ó, agora você tem, ó, 12 vezes x dá 12x. É igual a 336 vezes 1, que dá 336.
X vai ser igual a... Quem está do outro lado, continua. 336. Esse 12 não está multiplicando, toda vez que você muda de lado, você inverte a operação. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Se está somando, passa subtraindo. Se está subtraindo, passa somando. Como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, ó, dividido. Aí você faz essa continha aqui, ó. 336 dividido por 12. Agrupa, ó, 2 em 2. 33 por 12 dá 2. Que se tu botar 3, passa. 12 vezes 12 dá 24. Para 36, faltam 9. Aí baixa o 6. 96 dá quanto? Dá 8. 8 vezes 12 dá 96. Para 96, 0. Então você tem quantas dúzias? 28 dúzias. 28 dúzias. Fecha os olhos e marca o gabarito na letra A de amor. Beleza? É uma questão simples, é uma questão elementar. Você pode estar querendo, na sua cabeça, por algum raio, achar que isso aqui é difícil, mas com esse seu trabalho, repetir. Vê de novo como foi que o professor fez. Presta atenção de novo. Você não vai aprender hoje na primeira aula, você vai assistir a aula novamente e memorizar o que foi feito aqui. Ok? Ok. Agora nós vamos começar a complicar um pouquinho a vida. Quer dizer, ainda não. Ainda é complicadinha, mas não tanto. Antônia pretende fazer supermercado a fim de comprar os ingredientes para uma sopa. Não é assim que caem as questões caem assim, no textinho. Ela possui R$ 20 em espécie. Sabendo que 1 quilo de carne custa R$ 14, aí tu coloca, ó. Aí tu já vai colocando, tu vai lendo e colocando. 1 quilo de carne custa R$ 14. É assim que a gente faz, Bisu. E que 1 quilo de batata corresponde a, ó, 1 quilo de batata, 1 quilo de carne, R$ 14, só se for carne de cachorro. 1 quilo de batata custa R$ 12. Em que mundo, meu povo, que 1 quilo de carne custa R$ 12, custa R$ 14? Quem dera. Faria churrasco toda semana. Ok? Ok. Aí só que ela precisa, Bisonho, presta atenção, ela precisa de 400 gramas de carne e de 80 gramas de batata. Professor, calma lá, aqui está quilo. Agora ele quer grama. Mas você vai lembrar que, lembra, todas as grandezas precisam estar na mesma unidade. Não esqueça disso. Todas as grandezas, elas têm que estar na mesma unidade. Você não pode utilizar quilo e grama. 1 quilo, pessoal, é a mesma coisa de quantas gramas? 1.000 gramas. Você tem que saber disso, pelo amor de Deus. Então, 1.000 gramas de carne custam R$ 14. Se ela quer comprar só 400 gramas de carne, agora sim, ó, nós estamos trabalhando com as mesmas unidades. 400 gramas de carne custarão quantos reais? É o que você quer saber. Custarão X reais. Beleza? Beleza. Olha esses 2 zeros do 400, ó. Lá em cima. Cancela. Beleza? Beleza. Faz o cruz credinho agora. X, ó. Sobrou quem aqui, ó? Sobrou 10. Ó. Você cancelou o 2 zeros. Sobrou 10. 10 vezes X dá 10x. Igual. 4, que é o que sobrou aqui, ó, que você cancelou 2 zeros. 4 vezes 14 dá 4, 28, 56. Dá 56. Agora fica que x é igual a 56 dividido por 10. Por quê, professor? 10 não está multiplicando, ele passa dividido. Aprenda a operação a dividir por 10. Toda vez que você vai dividir um número por 10, basta pegar esse número e colocar uma vírgula. 56 dividido por 10, ó. 56. Basta colocar uma vírgula no meio, ó. Dá 5,6. 5,6 o quê, professor? Reais. Então, para comprar 400 gramas de carne, ela vai gastar R$ 5,60. É só uma regra de 3 simples, pessoal. 1 quilo custa R$ 14, então 400 gramas. Esse cálculo aqui é o que a balança do supermercado faz. É um computadorzinho que faz esse cálculo. Ele simplesmente faz. Se 1 quilo custa 14, ele comprou 400 gramas. Ele já faz automaticamente uma regra de 3 e te dá o precinho que você paga lá na carne. Ó. R$ 5,60. Vamos fazer o mesmo trabalho agora com a batata. 1.000 gramas de batata, né, que é 1 quilo. 1.000 gramas de batata custam R$ 12. Só que quanto é que ela quer comprar de batata? Ela só quer comprar, ó, 80 gramas de batata. Vou custar aqui, ó, X reais. Nós vamos descobrir agora quanto que vai dar isso aqui. Aí, ó, zerinho por zerinho, ó. Cancelou. O que é que você ficou aqui, ó? 100 vezes X dá
100x igual 8 vezes 12, que dá 96. Professor, o senhor disse que dividir por 10 é só botar uma vírgula, e dividir por 100 é botar quantas vírgulas? Duas. Olha o 96, ó, pega o 96 que está lá. Quanto que é 96 dividido por 100? Quer aprender a fazer essa continha? Ó, basta colocar o 96 e agora vem duas vírgulas, ó. Uma, duas. Que número virou aqui, ó? 0,96. Óbvio, se 96 é menor do que 100, isso aqui tem que dar menos que 1, concorda comigo? É um avião. Estava demorando. Olha o Lula aí, passando ali. Entenda qual é a lógica comigo. 96 não é menor do que 100, então o resultado tem que estar menor do que 1, né não? 100 dividido por 100 dá 1. Se tu tem 96 que é menor do que 100, obviamente tu tem que dar menos do que 1. Duas casas, ó. A vírgula é como se ela tivesse aqui, ó. Aí você vem, ó, uma, duas. Né? Dividido por 100, duas casas, 0,96. 0,96 o quê, pessoal? Reais. Ou se você preferir, 96 centavos. Beleza? Beleza. Então, quanto em dinheiro ela voltará para casa? Cuidado. Primeiro, você tem que saber quanto é que ela vai gastar. Quanto é que ela gastou? Conte comigo. Ela gastou R$ 5,60 com a carne e ela gastou 96 centavos de batata. Então, vamos descobrir quanto que ela gastou. 6, 9 com 6, 15. Vai 1. Ela gastou R$ 6,56. Quanto é que ela tinha, professor? Ela tinha 20. Ela tinha 20, ó. 20,00 reais. Ela gastou 6,56. Quanto é que ela vai voltar para casa? Aqui é muito simples, ó. Aqui fica 44. Aqui ficou 19 menos 6, vai ficar 13. R$ 13,44. É continha simples, pessoal. Continha simples, pelo amor de Deus. R$ 13,44. É um troco. Beleza? Quem dera, né? Se fosse suficiente para comprar 400 gramas de carne, 80 gramas de batata, a gente gastasse só R$ 6,56. R$ 6,56 não paga nem as 80 gramas de batata, quem dirá a carne. Beleza? Beleza. Tudo tranquilo? Lembrando mais uma vez, se você está achando difícil, se você está achando complicado, se você acha que isso aqui é algo mirabolante, qual é seu trabalho? Assistir a essa aula de novo. Matemática e repetição é igual à autoescola. Assistir uma, assistir duas, assistir três, até essa jossa entrar na sua cabeça. Você tem tempo para isso. Só um segundo, senhores. Só um minuto, tomar uma águazinha aqui. Oi. Tem alguém no chat aí. Desliga o micro. Desliga o microfone. A Patrícia. É tu, Patrícia. É tu, Patrícia. Presta atenção, Patrícia. O senhor já desligou aqui. Só beber mais uma aguinha. Pronto, voltando aqui. Tranquilos, senhores? Tranquilos, tranquilos, tranquilos? Beleza? Assista de novo a aula. Repita o processo. Partimos agora para complicar um pouquinho. Regra de 3, você percebeu. Regra de 3 é bem tranquilo. Agora nós vamos partir para a regra de 3 composta. Aqui é onde o nego quer achar que é difícil. Primeiro ponto, questão legatos, viu? Questão de prova de GCM da legatos. E a outra questão é para auxiliar administrativo, mas é legatos. Matemática não muda, pessoal. Não se iluda, professor, mas a questão não é de guarda municipal, não importa, matemática é uma disciplina só. Seja para qualquer concurso, esse assunto aqui é o mesmo conteúdo cobrado, é do mesmo jeito. Seja lá na PRF, se cair, ou seja para guarda municipal, seja para agente de trânsito, seja para o que for. Agente de saúde, se tiver esse assunto, a forma de cobrar é o mesmo. Não importa qual seja o concurso. Matemática e português são disciplinas universais, informática não muda. Não importa qual seja o concurso. O importante é que é a banca, é como que ela cobra. Mas matemática e português são questões universais, que qualquer banca é a mesma coisa. Não muda muita coisa. Veja bem, nós vamos partir agora para a regra de 3 composta. O que é a regra de 3 simples? Você tem 3 informações para achar mais uma. Regra de 3 composta, você vai ter agora, geralmente, 5 informações e quer achar uma sexta. Por isso que diz que é composta. Na simples, você tem 3 para achar uma. Na composta, você tem 5 para achar uma informação. E existe um passo a passo para resolver, que eu vou lhe passar agora. Primeiro, atentamos ao enunciado da questão. Marcos e Antônio são médicos e atendem 24 pacientes em 6 horas.
qual é seu trabalho aqui? Anotar as grandezas. Primeira coisa, ó, vamos lá, senhores. Para nunca mais vocês errarem, anota, Satanás do inferno, anote. Primeiro passo. Eu falo de jeito que é para tu ficar com raiva, eu quero que você fique com raiva, eu vou anotar só pro diacho desse professor me largar de mão. Anote. Primeiro passo em questões, nós estamos aqui, ó, regra de 3 é a questão certa e absoluta na prova de vocês. Não tenho a menor dúvida que uma das 5 questões de matemática versará sobre isso aqui, regra de 3 composta. Certeza absoluta. Eu não vi uma prova de matemática da Legados que ela não tenha cobrado regra de 3 composta. Se teve, eu não tive tempo de procurar, mas de todo o caminhão de provas da Legados, que concurso eu varri as provas da Alegados, ela sempre cobra regra de 3 composta. O que me diz que a questão certa e absoluta na GCM de vocês. Eu estou dando para vocês uma das questões de matemática. MMC, MDC talvez nem caia, mas regra de 3 composta é certeza absoluta. Esteja preparado. Vai cair regra de 3 composta. Qual é o primeiro passo? Anote. Anote. O que é que o professor de vocês vai fazer? Primeiro passo. Anota as grandezas. Anota as grandezas. Faça isso aqui, Bison, tu não erra nunca mais. Anote as grandezas. Quais são as grandezas, professor? Marcos e Antônio são o quê? Médicos. Então anote, ó. Médicos. Meu Deus, que incrível isso. Médicos. Essa é a primeira grandeza. Aí você, ó. Anote a segunda grandeza. Atende o quê? Pacientes. Você tem médicos que atendem pacientes. Olha que coisa incrível. Médicos que atendem pacientes. E qual é a terceira grandeza? Eles fazem isso em horas. Então, você tem 3 grandezas aqui: médicos, pacientes e horas. Esse é o primeiro passo. Anote as grandezas. Segundo passo, professor. Segundo passo, coloque os números fora mais. Eu estou dando beabá mesmo, parece que eu estou ensinando para minha filha. Coloque os números de acordo com cada coluna. Coloque os números para mim, coloque. Coloque. Quantos médicos são? Marco e Antônio, são quantos? 2. 2 médicos. Atendem quantos pacientes? 24. Em quantas horas? 6. Eu estou tirando tudo do enunciado da questão. Você tem 2 médicos que atendem 24 pacientes em 6 horas. Em 6 horas. Mantidas as proporções, se um novo médico, um novo sócio entrar para a equipe, ei, pessoal, tu tem 2 médicos. Se entrar mais um médico, tu vai ter quantos médicos agora, Bisonho? 3. Tu tem Marcos e Antônio. Se entrar Catarino, professor, por que que o nome é Catarino? Porque eu achei bonito de botar um nome sofisticado agora. Catarino. Acabou de entrar. Se tu tinha 2 médicos, entrou Catarino, tu tem quantos médicos agora, Bisonho? Tu tem 3. Quantos pacientes eles vão atender? 24. Continuou, que eles não vão mudar. Agora, em quantas horas? Em X horas. Essa coluna aqui de pacientes, como ela é igual, isso aqui é uma regra de 3 composta que vai virar uma regra de 3 simples. Por quê? Porque uma das colunas é igual. Aí você, ó, o número de pacientes aqui não mudou, não alterou. Então, você desconsidera. O que é que você sobrou agora? Você tem 2 médicos. Você tem 2 médicos que atendem esses pacientes em 6 horas. Se você tiver 3 médicos, você atenderá esses mesmos pacientes em quantas horas? Em X horas. Só que calma, pausa, respira, vem comigo, ó. Imagine que você está agora em Luiz Correia, olhando para o mar. Respirou? Respirou. Qual é o segredo dessa questão? É você entender se essas 2 grandezas, médico e horas, são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Pessoal, faz um exercício comigo agora. Vem para mim. Imagine que você chegou na fila do banco. Banco do Brasil. Ó, fecha os olhinhos comigo. Vamos imaginar aqui. Vamos sonhar, todo mundo junto. Tu tá na fila do banco, não tá? Tô, professor. Tem lá 2 caixas atendendo. Tem lá seu Henriqueta e Dona Mauricéia. Aqueles 2 velhos atendendo na Caixa Econômica Federal. Estão lá os 2. Tem 100 pessoas nessa fila. Você vai levar um tempo para ser atendido, não vai? Concorda comigo? Eu estou trazendo uma situação prática para você visualizar. Tu chegou agora. Só tem 2 atendentes. Fila do supermercado. Só tem 2. E tem aquele caminhão de gente. Tu não vai levar um tempo para ser atendido? Vai. Agora, tu imagina se chega um terceiro atendente, cidadão. Chegou um terceiro atendente. Pergunta que eu te faço. Quando chega o terceiro atendente, tu vai ser atendido mais demorado ainda ou mais rápido? Diz para mim bem no chat, pelo amor de Deus. Se entrou um novo atendente,
Tu vai ser atendido em mais tempo ou em menos tempo? Quando tu tá na fila da caixa, que tu chegou na hora do almoço, só tem 2 atendentes, demora pra porra. Mas na hora que volta aquele dor do almoço, agora tem 4 atendentes, tu vai ser atendido mais rápido ou mais devagar, infeliz do diacho? Diga bem pra mim. Em menos tempo, ou seja, mais rápido. Então, veja o que é que acontece, Bison. Quando você aumenta o número de médicos, o que que acontece com o número de horas? Aumenta ou diminui? O número de horas diminui. Essa seta aqui é só para dizer que essas duas grandezas estão inversamente proporcionais. Elas estão inversamente. Quando você aumenta os atendentes, diminui o tempo. Não é assim, não? No supermercado, no médico, na fila do que quer da loteria. Se tem mais atendente, tem menos tempo. Se tem menos atendente, tem mais tempo. São grandezas o quê? Inversamente proporcionais. E aí, para se calcular grandezas inversamente proporcionais, você não faz cruz-credo, você multiplica em linhas. Você vai fazer 3 vezes x, ó, você multiplica nas linhas. 3 vezes x dá 3x. É igual a 2 vezes 6, 12. X é igual a 12 dividido por 3, que dá o quê? 4. 4 horas, o que faz lógica, né não? Se 2 médicos levam 6 horas, quando entra um terceiro médico, é óbvio que tem que ter menos horas aqui. Quantas horas? 4. Fecha os olhos e marca, letra C de consagração. Aqui eu te dei uma regra de 3 composta, que virou uma regra de 3 simples, porque uma das grandezas é igual paciente, eles atendiam 24, eles vão continuar atendendo 24. Então, essa coluna some e virou uma regra de 3 simples. Só que é uma regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Você vai se lembrar, quando as grandezas são diretamente proporcionais, você faz o cruz-credo. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você multiplica em linha. Linha com linha, linha com linha. Horizontal com horizontal. Ok? Se é diretamente proporcional, em forma de x, ó, cruz-credo. Se é inversamente proporcional, multiplica nas horizontais. Tem bicho isso aqui, senhores? Tem bicho? Tem grilo isso aqui? Vocês não são capazes de resolver isso aqui, não? Se caísse essa questão. E caiu. Aqui é uma questão de GCM da Legados. Eu só não lembro de qual cidade foi. Lá do Paraná, sei lá de onde diabo foi. Lá do Rio Grande do Sul. Eu não me lembro de qual cidade foi, mas aqui é uma questão que caiu numa prova de GCM em 2021. Para tá, a professora mais antiga. Não, é de 2021, recente. Questão recente, 2021. Que caiu para GCM, não sei se foi de Cascavel, no Paraná, eu acho que foi. GCM Cascavel, no Paraná. Caiu essa questão aqui, simples, fácil. Aí, tua aprovação chegando. Aí tu me pergunta, professor, mas será que vai cair? Eu tô acabando de te dizer, caiu para GCM de Cascavel, no Paraná, da Banca Legados. Pode pesquisar no que é concurso. Posso estar errando a cidade, mas aqui é uma questão da GCM da Legados, que caiu para prova de GCM. Só isso aqui. Agora vamos evoluir mais um pouquinho para a regra de 3 composta de fato. É o caso dessa questão aqui. Um atleta, presta atenção como o raciocínio vai ser o mesmo. Só que nessa aqui eu vou fazer outros passos, porque essa aqui não vai ter só treinar. Me ferrei na prova de GCM de capitão de campos, uma questão de regra de 3 composta, mas lá foi no CEP. É o mesmo enunciado. É a mesma questão, seja no CEP, Legados, a OCP, IDECAM, CESP, o que for, pessoal. O enunciado sempre será o mesmo, só vai mudar o textinho. Um atleta percorre 20 quilômetros em 2 dias sem andar durante 4 horas por dia. Em quantos dias ele percorrerá 50 quilômetros sem andar a mesma velocidade durante 5 horas por dia? Qual é o primeiro passo que você aprendeu? Pesque na questão anterior. Qual é o primeiro passo, senhores? Qual é o primeiro passo, senhores? Anotar o quê? As grandezas. Quais são as informações que ele está me dando? Vamos lá. Um atleta percorre, primeira informação, quilômetro. Segunda informação, número de dias. Terceira informação, horas por dia. Horas por dia. Horas por dia. Então, você tem a quantidade de quilômetros, quantas horas ele anda por dia e em quantos dias. Ok? Ok, agora preenche. Um atleta, ele percorre 20 quilômetros em 2 dias, se ele fizer a 4 horas por dia. Aí agora ele diz, em quantos dias? Em quantos dias é o que ele quer saber, não é? Em matemática, você descobriu que tudo que tu não sabe em matemática, tu chama de uma letrinha, chama de X. Em quantos dias, coluna dos dias, em quantos dias ele percorrerá 50 quilômetros se andar a mesma velocidade durante 5 horas por dia.
Anotou isso aqui, Bisu? Anotou, não anotou? Anotou. Terceiro passo, esse aqui é o segundo passo, né? Que é montar a tabelinha, o segundo passo. Terceiro passo, bora, bisões. Anote. Você, Patrícia, que errou, você nunca mais erra isso aqui. Terceiro passo, definir. Terceiro passo, definir. Coloque, definir se são grandezas. Definir se são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Esse é seu terceiro objetivo aqui. Direta ou inversamente, vou abreviar, ou inversamente proporcionais. Esse aqui agora é o seu terceiro passo e é o passo mais importante, porque anotar as grandezas e montar a tabelinha bonitinha, qualquer pessoa faz. Aqui mora a resolução da questão. O raciocínio da questão passa todo aqui, ó. Aqui é o passo mais importante para a sua vida, se você quiser ser GCM e acertar essa questão aqui. O passo mais importante desse conteúdo, dessa questão, para você acertar para ser GCM. Agora ficou correto, professor. Definir se são grandezas inversamente proporcionais. Como que você faz isso? Você vai pegar a grandeza que tem a variável, quem é a variável? A incógnita, a grandeza que tem o x. E você vai comparar com cada uma das colunas isoladamente. Calma, calma, respira. Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar dias e quilômetros. Esquece horas por dia nesse primeiro momento. Finge que não existe essa terceira parte aqui. Primeiramente, eu vou comparar essa coluna aqui com essa coluna aqui. Pergunta que eu faço para vocês. Se em 2 dias tu anda 20 quilômetros, se tu andar 50 quilômetros, é porque tu andou mais dias ou menos dias? Qual é a lógica aqui? Em 2 dias tu foi 20. Se tu foi 50, tu andou mais dias ou menos dias? Qual é a lógica? Digam para mim. 2 dias, tu anda 20 quilômetros. Para tu ter andado 50, tu levou mais dias ou menos dias? Digam para mim. Tudo bem, Thiago, mais dias. O que é que significa? Quando o número de quilômetros aumenta, o número de dias faz o que também, senhores? Também aumenta. Se tu aumentou o número de quilômetros percorridos, é porque tu passou mais dias percorrendo. Quando os quilômetros aumentam, os dias também aumentam. Essas duas colunas aqui, elas são diretamente proporcionais. Ok? Ok. Agora eu vou mudar até o pincelzinho para ficar todo bonitinho para você, mastigadinho. Agora você vai esquecer a coluna dos quilômetros. Você vai comparar a coluna que tem a variável com a outra que está faltando aqui agora. Ó. Com a outra que está faltando. Professor, é sempre assim? É. Você pega a coluna que tem o x, compara com uma. Define se é direto ou inverso. Agora, esquece aquela que você já trabalhou. Pega a coluna que tem o x de novo e compara com a outra que está faltando. Pessoal, se tu percorre uma distância, se tu 4 horas por dia leva 2 dias para percorrer uma distância. Presta atenção. Tu tá lá, tu tem uma distância para percorrer. Tu faz 4 horas por dia e tu levou 2 dias. Se tu aumentar agora o número de horas que tu caminha, essa distância tu vai fazer mais rápido ou mais devagar? Tu imagina, tu vai sair do ponto A para o ponto B, andando a 4 horas por dia. Tu levou 2 dias para sair daqui para aqui. Se tu tá andando agora mais horas por dia, ao invés de 4, tu tá andando 5 horas por dia, tu vai levar mais ou menos dias, tu vai chegar mais rápido ou mais devagar? Tu tá andando mais agora por dia, tu tá andando mais horas por dia, tu vai levar, para tu percorrer essa distância, tu vai levar mais tempo ou menos tempo? Imagine um carro, vamos lá, eu vou ajudar vocês. Um ônibus sai de Teresina para Brasília a 80 quilômetros por hora. Se ele sair a 120 quilômetros por hora, ele vai chegar mais rápido ou mais devagar em Brasília, senhores? Tu pegou teu carro, foi para o trabalho, tu anda 60 por hora, tu leva um tempo. Se tu aumentar o número, a velocidade para 100, tu vai chegar mais rápido ou mais devagar, senhores? Digam para mim bem aí, por favor. Menos tempo. Então, se tu anda 4 horas por dia, tu leva um tempo. Se tu anda 5 horas por dia, tu aumentou, digamos, entre aspas, tu aumentou tua velocidade, então teu tempo diminui. Então, observe aqui agora. Quando o número de horas aumenta, o número de dias para percorrer esse caminho, ele faz o quê? Ele diminui. Se tu anda mais horas por dia, tu leva menos dias. Se tu anda mais horas por dia, tu leva menos dias para completar esse percurso. Agora são grandezas inversamente proporcionais. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que entre dias e quilômetro é direto, e entre dias e horas por dia é o quê? Inverso. Essa é a parte mais importante da questão.
Sabe por quê? Porque resolver agora fica fácil. Você vai colocar todo mundo na forma de fração. Vamos para o quarto passo. Terceiro passo é o mais difícil. Olha o quarto passo agora, Bispo. Professor, se eu fizer desse jeito aí, eu não erro, é impossível. É só você praticar desse jeito. Primeiro passo, coloca as grandezas. Segundo passo, monta a tabelinha com as informações. Terceiro passo, defina se essas grandezas são direto ou inversamente. Sempre passo a passo. Aqui tem um X com a primeira, depois aqui tem um X com a segunda. Não é tudo junto, não. É uma com uma, depois uma com a outra. Ok? Ok. Qual é o quarto passo agora? Montar as frações. Quarto passo, montar as frações. E como é que você monta essas frações? Primeira parte do quarto passo. Coloque a parte que tem a variável em forma de fração. Pessoal, imagina aqui, ó. Imagina que eu estou passando um traço aqui agora. Não tem um 2 em cima, não tem um x embaixo? Imagina que é uma fração 2 sobre x. Colocou? Colocou. Sempre que vai estar em cima e o x embaixo, ó. 2 sobre x. Virou uma fração, 2 sobre x. Aí você bota o sinalzinho de igual. Beleza? Beleza. O que for diretamente proporcional, você coloca do mesmo jeito. Vem cá, vem cá. Observe comigo. Essa primeira coluna aqui dos quilômetros, ela não era diretamente proporcional ou a setinha azul? Ó? Azul, azul. Elas não são diretamente proporcionais quando uma aumenta, a outra também não aumenta? Foi isso que nós concluímos? Então, do jeito que está aqui, você vai colocar como se fosse uma fração, ó, 20 sobre 50. Coloque lá, ó, é igual a 20 sobre 50. Aí você vai multiplicar pela outra parte aqui, ó. Agora, cuidado. Isso aqui não é inversamente proporcional? Se fosse direto, era para ficar como? 4 sobre 5. Se fosse direto, do jeito que está, ó. Quem está em cima e embaixo. Presta atenção, tudo que eu estou fazendo aqui é colocar em cima e embaixo. 2 sobre x é igual a 20 sobre 50. Por que eu coloquei 20 sobre 50? Porque o 2 sobre x e o 20 sobre 50 são diretamente proporcionais. Aí você vai multiplicar agora por 4 sobre 5. Professor, por que não é 4 sobre 5? Porque é o quê? Inversamente proporcional. O que é que você faz? Inverte. 5 sobre 4. É só isso, acabou. Coloca em forma de fração, 2 sobre x, diz que é igual. Quem for diretamente proporcional, você coloca na ordem que está, quem está em cima, quem está embaixo. Se for inversamente proporcional, você o quê? Inverte. Acabou. Agora você faz aqui, ó, multiplicação, ó. Esse 20 com esse 4 aqui, ó, você pode simplificar. 4 dividido por 4 dá 1. 20 dividido por 4 dá 5. Na multiplicação, você cancela de forma cruzada. Olha esse 5, ó. 5 dividido por 5 dá 1. E 50 dividido por 5 dá 10. E esse 5 com esse 10 ainda dá, ó. 5 dividido por 5 dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Olha o que é que sobrou. Agora você multiplica assim, ó, o x com todo mundo que está lá em cima e o 2 com todo mundo que está aqui embaixo. Quanto é x vezes 1 que sobrou aqui? X. Vezes 1, x. Igual. Aqui sobrou quem, ó? Só o 2. 2 vezes 2 lá em cima. 4. Acabou. Então, quantos dias? 4 dias. Gabarito, letra B de bola. Professor, não sei fazer desse jeito, ficou complicado. Pois faz assim, bisonho, ó, sem simplificar. 2 sobre x. Olha como eu lhe ajudo do jeito que você quiser. É igual a 20 sobre 50 vezes 5 sobre 4. Professor, eu só sei fazer multiplicando tudo, professor. Pois faz. 2 sobre x é igual. Quanto é 20 vezes 5? 100. 50 vezes 4? 200. Então, ficou que 2 sobre x é igual, aí cancela, ó, 0 com 0, 0 com 0, é igual a 1 sobre 2. Ó, x vezes 1 é igual a x, 2 vezes 2, 4. Você chega no mesmo lugar. Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas? Primeiro passo, coloca as grandezas. Segundo passo, monta a tabela. Terceiro passo, defina se são grandezas direto ou inversamente proporcionais. Quarto passo, monta as frações. Sempre aquilo que está com x, você vai botar o que está em cima. Entenderam? Aqui no quarto passo. Sempre que é que você vai fazer? Coloca quem está em cima, coloca quem está embaixo. 2 sobre x. E diga que isso é igual. Quem for diretamente proporcional, você repete. 20 sobre 50. Ó, é direto. Então, repete. Ó, 20 já está em cima, continua em cima. 50 está embaixo, continua embaixo. Vezes. Aí vai para outra parte. Era para ser 4 sobre 5. Por que não é 4 sobre 5? Porque é uma grandeza inversamente proporcional. E você só 5 sobre 4. Faz as continhas e chega no gabarito, na letra B, de bolores. Tranquilo, senhores?
Deixa eu voltar aqui para os TEDs. Tranquilo, bisonhos do meu coração? Está aí para vocês, aulinha de matemática. Matamos tranquilamente aí MMC, MDC, regra de três simples e regra de três composta. Qual é a regra de ouro aqui, bisonho? Praticar. Você precisa praticar. Não vá para a sua prova só com a explicação. Patrícia, você que errou. A outra Patrícia que disse que não sabia matemática. E todos os outros que estão aqui que querem aprender matemática. Qual é o segredo agora, pessoal? É praticar. Você vai fazer questões dessas disciplinas. Professor, mas eu não lembro como é que faz. Aí tu volta na porcaria da aula e vê, mas ele fez assim. Se tu tiver anotado, inclusive, se tu anotou o passo a passo, primeiro ele fez isso. Tem que ter aquele esclerosado. Aí depois ele fez bem aqui. Depois que ele faz isso, ele faz bem aqui. Tu vai pegar a tua questão e tu vai copiando. Primeiro é isso aqui, deixa eu ver. Aí agora é isso aqui. Aí agora é isso bem aqui. Agora eu vou analisar bem aqui. Professor, mas desse jeito é fácil. Mas é assim que se aprende. Se eu ficar olhando para a tua questão, vai ser fácil. Sim, tu primeiro precisa olhar, tu primeiro precisa inserir na tua cabeça como é que faz, para depois tu tentar fazer sem pescar. Aqui cabe a pesca. Tá entendendo? Lá na época da escola, né, o professor não gosta que pesca. Aqui você tem que pescar se você tem dificuldade. Você tem que voltar e ver. Não, peraí, deixa eu entender. Ele fez isso. Depois ele fez isso, depois ele fez isso. Tá bom, vou fazer isso. Agora é isso e agora é isso. Até entrar na sua cabeça. Quando entra, você consegue praticar. E você vai perceber que no dia que você fizer a primeira questão de regra de três composta sozinho, você nunca mais erra. Porque matemática é igual andar de bicicleta. Você até demora a aprender. Depois que tu pegou ali, acabou. Não esquece nunca mais. Tu só precisa resolver uma sozinho. Na hora que tu conseguir, pode cair qualquer questão de regra de três composta pro resto da tua vida que tu sabe. Que entra e não sai mais na sua cabeça. Tranquilo demais, vou rever demais. É isso aí, senhor. Beleza, meus queridos, e com isso eu despeço-me de vocês aí com quase 2 horas e meia de aula, né? Foi mais longo do que imaginei. Não, 2 horas, né? Que eu enrolei um bocado também. 2 horinhas de aula e é isso. Satisfação inenarrável estar com vocês. Amanhã, galera da IGCM, temos maratona de aulas, viu? Português, conhecimentos de barra, CTB, direito penal. Eu vou virar igual um cachorro condenado na mão de vocês. Usem e usem com moderação. Valeu, senhores. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, fui.